A paz do Senhor, meus amados. Hoje nós vamos tocar em uma ferida que muitos de nós tentamos esconder debaixo do tapete por anos. Você já ouviu aquela frase antiga que diz: guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra? É uma frase forte, mas é a mais pura verdade. Muitos cristãos fiéis que amam a Jesus vivem doentes na alma e até no corpo, não por causa do que comeram, mas por causa do que não liberaram. Nós chamamos esse vídeo de A Prisão Invisível, porque a falta de perdão constrói grades ao redor do seu coração. Você acha que, ao não perdoar, você está punindo quem te feriu? Você pensa: eu vou ficar com raiva dele para ele aprender? Ou, eu nunca vou perdoar o que ela fez para que ela sinta o peso? Mas, meus irmãos, a triste realidade é que a pessoa que te feriu muitas vezes está dormindo bem, vivendo a vida dela, e nem sabe que você está amargurado. Enquanto isso, você está na prisão. Você está preso ao passado, preso à dor, preso àquela cena que não sai da sua cabeça. Quem está sofrendo é você. Joyce Meyer costuma dizer: perdoar não é fazer um favor ao seu inimigo, é fazer um favor a si mesmo. Se você sente que a sua alegria foi roubada, que a sua oração não passa do teto, ou que existe um peso constante no seu peito, o Espírito Santo te trouxe aqui hoje por um motivo. Ele quer te dar a chave dessa cela. Neste estudo, nós vamos identificar quem você precisa perdoar. Às vezes não é quem você pensa. E como fazer isso de uma vez por todas? Você quer ser livre? Você quer voltar a sorrir como antes? Então fique comigo. Vamos abrir as portas dessa prisão agora. Para começarmos a nossa libertação, precisamos corrigir um erro teológico que atrapalha muita gente madura. Muitos irmãos me dizem: mas irmão, eu não consigo perdoar porque eu ainda sinto dor quando lembro. Ou: eu não posso perdoar porque o que ele fez foi muito grave, e se eu perdoar, parece que estou dizendo que o erro dele não foi nada. Meus amados, vamos à palavra. O que é o perdão bíblico? Perdoar, no grego original do Novo Testamento, significa soltar, deixar ir, cancelar uma dívida. Imagine que alguém te deve 100 mil reais. Essa pessoa te roubou. Você tem o direito de cobrar. Você tem a nota promissória na mão. Mas você percebe que ficar cobrando essa dívida está te deixando doente, estressado e sem dormir. Então você toma uma decisão. Você pega aquela nota promissória, rasga e diz: eu decido que essa pessoa não me deve mais nada. Eu entrego essa dívida para Deus. Deus é quem vai tratar com ela, não eu. Isso é perdoar. Perdoar não é dizer que o que a pessoa fez foi certo. O pecado continua sendo pecado. O abuso continua sendo abuso. Voltar a conviver obrigatoriamente. Perdoar é uma coisa, restaurar a confiança é outra. Você pode perdoar um sócio ladrão, mas não precisa abrir outra empresa com ele. Esquecer imediatamente. O esquecimento é um processo de cura que vem depois da decisão. Joyce Meyer ensina que o perdão não é um sentimento, é uma decisão da vontade. Se você esperar sentir vontade de perdoar, você vai levar essa mágoa para o túmulo. A carne nunca quer perdoar, a carne quer vingança. Mas o espírito, guiado por Deus, decide obedecer. Você diz: Senhor, a minha carne está doendo, eu estou com raiva, mas em obediência à tua palavra, eu decido soltar fulano. Eu abro a mão. Eu não sou mais o juiz dele. O Senhor é o juiz. Quando você faz isso, você tira o gancho que prendia você àquela pessoa. Enquanto você não perdoa, você e o seu ofensor estão acorrentados um ao outro no mundo espiritual. Aonde você vai, a memória dele vai junto. No almoço de domingo, a lembrança dele está lá. Na cama, ele está lá. Quando você perdoa, você quebra a corrente. Você diz: vai embora, eu sou livre e eu te deixo ir. Pode ser que a dor emocional demore um pouco para passar, como uma ferida que fecha devagar. Mas a infecção espiritual saiu no momento em que você decidiu perdoar.
O primeiro passo para sair da prisão invisível é parar de esperar um pedido de desculpas que talvez nunca venha. A sua liberdade não depende da boca do outro, depende da sua decisão diante de Deus. Hoje, o Senhor está te perguntando: filho, filha, você quer carregar essa nota promissória pesada por mais quanto tempo? Me entrega essa dívida. Eu posso pagar o que te devem. Eu posso restituir os anos que o gafanhoto comeu, mas você precisa soltar o pescoço do seu irmão. O mandamento é claro em Efésios 6:2. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Muitos irmãos vivem vidas curtas ou cheias de amargura porque nunca conseguiram honrar pais que foram difíceis. Mas como honrar um pai que bebia? Como honrar uma mãe que tinha um filho preferido e te deixava de lado? Como honrar pais que foram violentos ou ausentes? Joyce Meyer é a prova viva de que isso é possível. O pai dela abusou dela por anos. Ele roubou a infância dela. Humanamente, ele não merecia nada. Mas Deus ensinou a Joyce que honrar não é aprovar o pecado, é entregar o julgamento a Deus e decidir cuidar da pessoa, ou da memória dela, com misericórdia. O primeiro passo para perdoar os pais é entender uma verdade dolorosa, mas libertadora. Pessoas feridas ferem pessoas. Seus pais provavelmente não te deram amor porque eles não tinham amor para dar. Eles deram o que receberam. Talvez o seu pai foi duro com você porque o pai dele foi um tirano com ele. Talvez a sua mãe foi fria porque ela foi criada sem afeto. Eles eram vítimas de vítimas. Isso não justifica o erro deles, mas explica. E quando a gente entende, a raiva diminui e a compaixão começa a nascer. Você pode olhar para a foto deles e dizer: eles eram falhos, limitados, pecadores. Eles não eram Deus. Eu esperava que eles fossem perfeitos, mas eles eram apenas humanos quebrados. Muitos de vocês carregam uma mágoa silenciosa porque sentem que foram roubados. Eu não tive a infância que merecia. Eu não tive o apoio para estudar. Enquanto você estiver cobrando essa dívida do passado, você não consegue aproveitar o presente. Você precisa fazer um funeral para a infância ideal que você nunca teve. Chore. Enterre a expectativa. E diga: acabou. Eu não tive aqueles pais, mas eu tenho um Pai Celestial que é perfeito. Deus vai ser o pai que eu não tive. Deus vai ser a mãe que me consolou. Salmo 27:10 diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Deixe Deus preencher esse buraco. Não tente preencher cobrando de quem já morreu ou de quem não tem capacidade de dar. E para aqueles cujos pais já faleceram e a mágoa ficou pendente. Você não precisa ir ao cemitério falar com a lápide. O perdão acontece no seu quarto. Feche os olhos, visualize seu pai ou sua mãe e diga: pai, mãe, eu libero vocês. Eu perdoo a severidade, perdoo a ausência, perdoo as palavras duras. Eu não vou mais carregar esse peso. Vocês seguiram o caminho de vocês e eu sigo o meu com Jesus. Eu declaro que a maldição hereditária para aqui. Eu não vou passar essa amargura para os meus filhos e netos. Quando Joyce Meyer decidiu cuidar do pai dela na velhice, mesmo depois de tudo o que ele fez, ela quebrou o ciclo do mal com o bem. O pai dela se converteu no final da vida, porque viu o amor de Deus nela. Talvez você não possa fazer isso fisicamente, mas pode fazer espiritualmente. Pare de falar mal dos seus pais para os seus filhos. Honre a vida que eles te deram, mesmo que tenha sido só a vida biológica. Só por ter nascido, você já tem motivo para agradecer. O resto, Deus restitui. Solte as suas raízes desse solo amargo e plante-as no amor de Deus. Você vai ver como a sua vida vai florescer de novo. Sabe, meus amados, o casamento é a oficina de Deus. É onde Ele lixa o nosso caráter. E a lixa que Ele usa muitas vezes é o nosso cônjuge. Quando somos jovens,
Achamos que o casamento vai ser um conto de fadas, mas quando os cabelos brancos chegam, a gente descobre que o casamento é um canteiro de obras. E nessa obra, a gente se machuca. Talvez você esteja guardando mágoa do seu marido porque ele nunca foi o líder espiritual que você sonhou. Ou porque ele foi duro com as palavras em 1985. Ou porque ele não te elogiou quando você precisava. Talvez você, meu irmão, guarde mágoa da sua esposa porque ela sempre reclamou do dinheiro. Ou porque ela deu mais atenção aos filhos do que a você. Joyce Meyer é muito honesta sobre o casamento dela com o Dave. Ela conta que, nos primeiros anos, ela era muito difícil de conviver, cheia de feridas do passado, e o Dave teve que ter uma paciência de Jó. Mas também houve momentos em que o Dave a magoou. Ela ensina que o segredo de um casamento duradouro não é encontrar a pessoa perfeita, mas ser um bom perdoador. Ruth Graham, esposa do grande evangelista Billy Graham, dizia: um casamento feliz é a união de dois bons perdoadores. O problema é que muitos de nós carregamos um caderninho de dívidas. Toda vez que o cônjuge erra, a gente anota mentalmente. Ele fez de novo. Ela reclamou de novo. E na primeira briga, a gente puxa esse caderno e joga na cara do outro. Você é igualzinho a 20 anos atrás. Você sempre faz isso. Meus irmãos, 1 Coríntios 13 diz que o amor não guarda ressentimento. Em algumas traduções, diz que o amor não mantém registro de erros. Se você está mantendo um registro, você não está amando, você está julgando. E quem julga não tem paz. Essa falta de perdão cria o que eu chamo de viuvez de marido vivo, ou de esposa viva. Vocês estão juntos, mas estão sozinhos. A mágoa matou a intimidade. Vocês conversam sobre a conta de luz, sobre os netos, sobre a farmácia, mas não conversam sobre o coração. E isso é perigoso espiritualmente. O apóstolo Pedro alerta em 1 Pedro 3,7 que se houver discórdia no casamento, as orações ficam impedidas. Vocês entenderam a gravidade disso? A mágoa conjugal entope o canal da bênção. Deus diz: conserta o altar da tua casa primeiro, depois vem falar comigo no altar da igreja. Como perdoar então depois de tantos anos? Primeiro, pare de querer mudar o outro. Você passou 40 anos tentando mudar seu marido/esposa e não conseguiu, certo? Só o Espírito Santo muda pessoas. A sua tarefa é amar. A tarefa de Deus é mudar. Solte essa exigência. Aceite que ele ou ela é imperfeito ou imperfeita, assim como você é. Joyce ensina a usar a graça para se dar lacuna. Existe uma lacuna entre o que você queria que seu cônjuge fosse e o que ele realmente é. Preencha esse espaço com graça, não com crítica. Diga: Senhor, meu marido é falho, ele é teimoso, mas ele tem qualidades. Eu escolho focar no que ele tem de bom e perdoar o que falta. Segundo, pratique o perdão diário. Não deixe o sol se pôr sobre a ira. Se houve uma palavra atravessada no almoço, resolva antes do jantar. Toque na pessoa. O toque físico quebra o orgulho. Pegue na mão dele ou dela, mesmo sem vontade. A carne não quer, mas o espírito obedece. Diga: nós somos uma só carne. Eu não vou ferir a minha própria carne, ficando com raiva de você. Eu te perdoo e peço que me perdoe. E se houve traição ou algo muito grave no passado? Meus amados, isso é uma ferida profunda que só o bálsamo de Gileade pode curar. Mas lembrem-se, perdoar não significa que você confia cegamente de novo, mas significa que você para de desejar o mal e para de usar o passado como arma. Você entrega a justiça a Deus. Muitas mulheres e homens de Deus viram seus casamentos serem restaurados das cinzas quando decidiram parar de punir o cônjuge e começaram a orar por ele. A oração de uma esposa ou marido perdoador tem poder para quebrar cadeias. Hoje,
olhe para esse companheiro de jornada. Vocês envelheceram juntos. Vocês viram a força da juventude ir embora. Não terminem a carreira brigados. Não desperdicem os anos dourados com silêncio e cara feia. Zere a conta hoje. Rasgue o caderninho de dívidas. Diga: velho ou velha, nós erramos muito um com o outro, mas a graça de Deus nos trouxe até aqui. Vamos viver em paz daqui para frente? A paz no lar é o pedacinho do céu na terra. Não deixe o orgulho roubar isso de você. A queixa que mais ouço de pais idosos é: eu te dei tudo e é assim que você me retribui? Nós criamos, sem perceber, um contrato de expectativa. Nós pensamos: eu vou investir amor, tempo e dinheiro agora, e na minha velhice eles vão me devolver em cuidado, respeito e companhia. Quando esse retorno não vem, ou quando vem em forma de rebeldia, vícios ou frieza, nós nos sentimos traídos, nós nos sentimos roubados, e essa mágoa vira uma amargura que envenena o nosso final de vida. Você olha para a foto do seu filho e, em vez de amor, sente um misto de raiva e fracasso. Joyce Meyer é mãe de 4 filhos. Ela conta que ama a todos, mas nem todos fizeram escolhas fáceis. Ela teve que aprender a soltar os filhos para Deus. O erro que cometemos é achar que somos donos dos nossos filhos. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Eles não são nossos, eles são dele. Nós fomos apenas os tutores por um tempo. Quando você não perdoa seu filho pelas escolhas erradas dele, um casamento ruim, sair da igreja, vícios, você está tentando tomar o lugar do Espírito Santo. Você está dizendo: se você não viver como eu ensinei, eu vou ficar de mal com você. Isso não é amor, meus amados. Isso é controle. E controle gera rebelião. Muitos pais precisam perdoar a ingratidão. Sim, dói não receber um obrigado. Dói ver o filho postar fotos com amigos e não ter tempo para visitar a mãe. Mas se você ficar mendigando atenção e cobrando gratidão, você vai afastar seu filho ainda mais. Ninguém gosta de ficar perto de alguém que cobra dívidas emocionais o tempo todo. O perdão aqui é dizer: filho, eu te perdoo por não reconhecer o meu sacrifício. Eu fiz o que fiz por amor a Deus e a você. Eu rasgo a nota promissória. Você não me deve nada. Eu sou completo em Jesus, não na sua atenção. Quando você faz isso, você tira o peso da relação. Muitas vezes, o filho volta a se aproximar justamente porque parou de sentir a pressão da cobrança. E para aqueles que têm filhos pródigos, que saíram para o mundo e estão vivendo no pecado, a parábola do filho pródigo, Lucas 15, nos ensina algo tremendo sobre o coração do pai. O pai não foi atrás do filho na pocilga. O pai não ficou mandando cartas de culpa. O pai ficou em casa, orando e esperando. Mas o detalhe mais importante: o pai não estava amargurado. Quando o filho voltou, o pai não disse: "Tá vendo? Eu avisei, agora vai ouvir sermão." Não. O pai correu, abraçou e beijou. Para ter essa reação, o pai já tinha perdoado o filho antes dele voltar. Você precisa perdoar seu filho rebelde hoje, agora, enquanto ele ainda está no erro. Perdoar não é concordar com o pecado dele. Perdoar é dizer: eu não vou deixar que o erro dele destrua a minha paz. Eu entrego ele nas mãos de Deus. Deus sabe disciplinar melhor do que eu. Joyce ensina que a preocupação excessiva é uma forma de idolatria. Se a felicidade do seu dia depende do comportamento do seu filho, então seu filho virou o seu Deus. Isso é um peso muito grande para um ser humano carregar. Tire seu filho do trono. Coloque Jesus de volta. Diga: Senhor, eu perdoo meu filho por ter quebrado meu coração. Eu perdoo ele por ter destruído os sonhos que eu tinha para ele. Eu aceito que ele tem o livre-arbítrio e eu declaro que o Senhor é poderoso para salvá-lo, no teu tempo e do teu jeito. Existe também a necessidade de perdoar a si mesmo como pai/mãe.
Vamos falar mais disso no capítulo 6, mas cabe um adendo aqui. Muitos pais não perdoam os filhos porque, no fundo, se sentem culpados. Onde foi que eu errei? A culpa faz você cobrar o filho para que ele dê certo e prove que você foi um bom pai. Solte isso. Você fez o melhor que podia com o conhecimento que tinha na época. Até Deus tem filhos rebeldes. Nós. E Ele é um pai perfeito. Se Adão e Eva pecaram no jardim perfeito de Deus, não se culpe tanto pelas escolhas dos seus filhos. Hoje, corte o cordão umbilical da dependência emocional e da mágoa. Ame seus filhos como eles são, não como você queria que fossem. O amor que perdoa é o único que tem poder para atraí-los de volta para casa. Deixe a porta aberta, deixe o coração limpo e deixe Deus trabalhar. Teologicamente, nós sabemos que Deus é perfeito. Ele não peca, Ele não erra, Ele é santo, santo, santo. Portanto, tecnicamente, Deus não precisa de perdão, porque Ele nunca falhou. Mas emocionalmente, meus amados, emocionalmente a história é outra. Muitos de nós nos sentimos decepcionados com Deus. Nós oramos, jejuamos, fizemos tudo certo. E mesmo assim, o marido morreu de câncer. Nós servimos na igreja por 30 anos. E mesmo assim, o filho foi preso ou se perdeu nas drogas. Nós fomos fiéis nos dízimos. E a empresa faliu na crise. Quando isso acontece, uma pergunta terrível nasce no coração. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu confiei em Ti. Eu Te servi. Onde o Senhor estava? Essa pergunta, quando não é respondida, e geralmente não é, vira uma raiz de amargura. Você continua indo à igreja, continua cantando os hinos, mas o relacionamento esfriou. Você cumpre tabela, mas não confia mais. No fundo, você acha que Deus foi injusto com você. Você acha que Ele falhou na promessa de proteção. Joyce Meyer passou por isso. Ela perguntava: Deus, por que o Senhor deixou meu pai abusar de mim? Onde estava o teu poder para me livrar? Meus irmãos, para sair dessa prisão invisível, precisamos ter a coragem de ser honestos. Deus prefere a sua honestidade do que a sua hipocrisia. Jó, quando perdeu tudo, filhos, saúde, dinheiro, não fingiu que estava feliz. Ele rasgou as vestes, ele chorou, ele perguntou, por quê? Mas ele nunca blasfemou. Ele nunca disse que Deus não era Deus. Ele apenas derramou a sua dor diante do trono. Se você está bravo com Deus, diga a Ele: Senhor, eu estou ferido. Eu estou com raiva porque o Senhor levou a minha esposa. Eu me sinto abandonado. Sabe o que acontece quando você faz isso? A cura começa. Deus não se ofende com a sua dor. Ele é Pai. Ele sabe que a nossa visão é limitada. O segredo para perdoar a Deus é entender a diferença entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Vivemos num mundo caído. O mal existe. As pessoas têm livre arbítrio. Doenças acontecem. Deus, em sua soberania misteriosa, às vezes intervém e faz o milagre. Outras vezes, Ele nos dá a graça para atravessar o vale da sombra da morte. Nós não temos a ficha técnica do universo. Isaías 55:8 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Tentar entender tudo o que Deus faz é como tentar colocar o oceano dentro de um copo d'água. Não cabe. O copo vai quebrar. A sua mente vai quebrar se você continuar tentando entender o porquê. Joyce Meyer ensina que confiança requer perguntas sem respostas. Se você só confia em Deus quando entende o plano dele, você não está confiando em Deus. Você está confiando no seu próprio entendimento. Fé é dizer: Senhor, eu não entendo. Doeu. Ainda dói. Parece injusto aos meus olhos, mas eu sei quem tu és. Eu sei que tu és bom. E eu escolho confiar no teu caráter, mesmo quando não entendo as tuas ações. Hoje,
Eu convido você a largar o processo judicial que você abriu contra Deus no tribunal da sua mente. Você tem cobrado explicações dele há anos. Por que comigo? Solte esse processo. Rasgue essa petição. Diga: Senhor, eu desisto de entender. Eu abro mão do meu direito de ter uma vida perfeita. Eu aceito que o teu plano é maior que o meu. Eu faço as pazes contigo hoje. Quando você perdoa a Deus, ou seja, quando você solta a mágoa que tem contra Ele, a paz volta a fluir como um rio. Você percebe que Ele não estava longe no dia da tragédia. Ele estava lá, chorando com você, colhendo as suas lágrimas no odre dele. Salmo 56, 8. Ele estava preparando você para ser um consolador de outros. A sua dor não foi em vão. Nada se perde no reino de Deus. O luto vira pérola, a cicatriz vira testemunho. Mas isso só acontece se você parar de brigar com o oleiro. Hoje, meu irmão, volte para o colo do Pai. Ele não é o autor do mal que te aconteceu. Ele é a única solução para curar o mal que te aconteceu. Não corra de Deus por causa da dor. Corra para Deus com a sua dor. É no abraço dele, e só lá, que a resposta que excede todo entendimento vai aquietar o seu coração. Existe uma doença na alma que ataca com força na segunda metade da vida. Chama-se arrependimento tóxico. É quando você deita com a cabeça no travesseiro e o filme da sua vida começa a passar, mas o diabo edita o filme para mostrar só os erros. Você pensa: se eu tivesse casado com outra pessoa, se eu tivesse guardado dinheiro em vez de gastar, se eu tivesse sido mais carinhoso com meus filhos quando eles eram pequenos, se eu não tivesse saído da igreja naquela época, se eu tivesse, é uma tortura. É como um chicote que você usa nas próprias costas todos os dias. Você se tornou o juiz, o júri e o carrasco da sua própria vida. Você se condenou à prisão perpétua por crimes que Deus já perdoou. Meus amados, pensem comigo. Se Deus, que é o juiz supremo do universo, bateu o martelo e disse: eu te perdoo, você está livre pelo sangue de Jesus. Quem é você para recorrer da sentença e dizer: não, Senhor, eu não mereço, eu vou continuar preso? Isso não é humildade, isso é orgulho. Joyce Meyer diz algo fortíssimo. Quando você se recusa a se perdoar, você está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente para cobrir o seu erro. Você está dizendo que o seu pecado é maior que a graça de Deus. Pense nisso. Você está tentando pagar uma dívida que Jesus já pagou. Imagine que você vai a um restaurante e alguém paga-se a sua conta. O garçom diz: está pago. Mas você insiste em lavar os pratos na cozinha porque não se sente digno. É uma ofensa a quem pagou. Deus quer que você saia da cozinha da culpa e se sente à mesa da graça. Muitos idosos carregam a culpa pelos filhos. Meu filho se desviou porque eu trabalhei demais. Irmão, irmã, pare com isso. Você fez o melhor que podia com o conhecimento que tinha naquela época. Não é justo julgar o seu eu do passado com a sabedoria que você tem hoje. Hoje você sabe mais, mas há 30 anos você era jovem, inexperiente, talvez ferido também. Tenha compaixão daquele jovem que você foi. Ele estava tentando sobreviver. Deus não te julga pelo que você não sabia. E tem mais, o tempo não volta. Ficar se lamentando pelo leite derramado não enche o copo de novo. Só azeda o leite que sobrou. O apóstolo Paulo tinha muitos motivos para se odiar. Ele matou cristãos, ele destruiu famílias. Mas ele disse em Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo decidiu que o passado dele não definiria o futuro dele. O seu passado pode ter sido feio, mas o seu futuro ainda está em branco. Deus é especialista em recomeços. Ele pode fazer com que os seus últimos dias sejam os melhores,
Se você parar de olhar para trás, você não consegue dirigir o carro da sua vida olhando apenas pelo retrovisor. Se fizer isso, vai bater de novo. Hoje, eu quero desafiar você a fazer as pazes com a pessoa do espelho. Olhe para você mesmo, veja as suas rugas, as suas cicatrizes. Elas contam uma história de sobrevivência. Diga: eu me perdoo. Eu perdoo minhas escolhas erradas. Eu perdoo minha imaturidade. Eu perdoo o tempo que perdi. Eu aceito a misericórdia de Deus sobre mim. Eu me dou uma nova chance. Quando você se perdoa, algo mágico acontece. Você se torna mais doce com os outros. Quem é duro consigo mesmo, geralmente é duro com os outros. Mas quem recebe graça, espalha graça. Saia desse tribunal. O juiz já desceu da cadeira, tirou a toga e está de braços abertos esperando você vir para casa. A porta da cela está aberta. Só falta você decidir sair. Existe uma promessa em Joel 2:25 que é o alicerce para mim sua nova vida. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Prestem atenção. Deus não disse que vai apenas curar a ferida. Ele disse que vai devolver o tempo perdido. Como isso é possível? O tempo não volta. Na matemática de Deus, sim. Deus pode fazer em 1 ano de liberdade o que você não conseguiu fazer em 40 anos de mágoa. A aceleração divina acontece quando o coração está leve. Quando você tira o lixo da falta de perdão, o Espírito Santo tem espaço para mobiliar a sua casa com alegria, com paz e com novos relacionamentos. Olhem para a vida de Jó. Jó perdeu tudo. Foi ofendido pelos amigos. Foi julgado. Ele tinha todos os motivos para morrer amargurado. Mas a Bíblia diz em Jó 42:10: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou, em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía. O cativeiro acabou quando ele orou pelos que o ofenderam. O perdão foi a chave que ligou a máquina da restituição. Deus deu a Jó uma segunda metade, de vida muito mais abençoada que a primeira. Para você, meu irmão, minha irmã, que acha que a sua vida acabou porque você sofreu muito. A sua história não termina na dor, ela termina na honra. Zacarias 9:12 diz: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Você era um preso da mágoa, agora seja um preso da esperança. Deus quer te dar dupla honra pela sua vergonha. Onde houve rejeição, haverá aceitação. Onde houve abandono, haverá uma nova família, espiritual ou natural. Onde houve tristeza, haverá um óleo de alegria que vai contagiar seus netos e bisnetos. Joyce Meyer é o maior exemplo disso. A menina abusada, rejeitada e infeliz se tornou uma das maiores pregadoras do mundo, ajudando milhões. O diabo tentou destruir a vida dela, mas Deus usou o entulho da vida dela para construir um palácio de esperança para outros. Deus quer fazer isso com você. A sua experiência de superação vai ser o remédio para curar outras pessoas. Não se lamente pelo que você perdeu. Celebre o que Deus está prestes a fazer. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você vai sorrir de novo. Você vai dormir em paz de novo. A sua mesa será farta de risadas de novo. Acredite, o melhor de Deus ainda está por vir, porque agora você está livre para receber. Meus amados, que caminhada profunda fizemos hoje. Nós descemos aos porões mais escuros da alma e acendemos a luz de Cristo em cada um deles. Vamos relembrar as 7 chaves que abriram sua prisão. A decisão. Perdoar é cancelar a dívida, não é sentimento. Raízes. Perdoar pais imperfeitos, mesmo os falecidos. Companheiros, zerar a conta das mágoas do casamento. Herança, soltar os filhos e cortar o cordão da cobrança. Céu, fazer as pazes com Deus e confiar no seu caráter. Espelho, perdoar a si mesmo e ter compaixão da sua história. Restituição,
receber a dupla honra e a alegria de volta. Você sente o ar mais leve? Sente que saiu um peso de toneladas das suas costas? Isso é a liberdade. Isso é o Evangelho. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu não quero que você saia deste vídeo sem selar essa decisão no mundo espiritual. O perdão precisa ser declarado. Eu convido você a escrever nos comentários uma frase profética. Não escreva sobre a sua dor, escreva sobre a sua cura. Escreva: eu declaro minha alma livre hoje. Ou: eu perdoo e recebo a minha restituição. Ao escrever, você está assinando a sua carta de alforria. O diabo não tem mais legalidade para te prender no passado. E se você conhece alguém, um parente, um amigo da igreja, que vive amargurado, triste, preso em mágoas antigas, envie este vídeo para ele. Seja um agente de libertação. Inscreva-se no canal Caminhando com Joyce Meyer. Aqui nós caminhamos para frente, para o alvo, para o alto. O passado ficou para trás. O futuro é brilhante. Que o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Você é livre, você é amado, você é feliz. Fiquem na paz do Senhor Jesus.